É isso aí, boa noite. Chegamos mais uma vez com o nosso programa Jogada de Fé, toda terça, a partir das 10 da noite, aqui na Rede Eco TV. Eu sou o Leandro e esse é o nosso programa Jogada de Fé. Hoje nós vamos falar amplamente sobre a rodada passada da Copa das Confederações. Nós vamos falar da semifinal, Brasil e Uruguai, e também Espanha e Itália. E na minha opinião, o Brasil já é campeão, hein? André, eu gostaria que o André desse um close aqui. Aqui, André, nessa câmera. O Brasil é campeão em cima da Espanha. Meu comentarista aí é espanhol, falando bem da Espanha. A Iniesta, o Xavi, quem mais, Rogério? É o Fernando Torres. Tem um monte de jogador lá que nunca foi campeão em lugar nenhum. Eu queria ver ser campeão disputando o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é tão difícil que nem o Corinthians, que é campeão do mundo, não ganha de ninguém mais no Brasileiro. Então o Beza também, Fábio Beza, que vez por outro tá com camisa da Argentina aí, é argentino e agora é espanhol. Eu quero ver a Espanha aguentar o Brasil na final. O Brasil já é campeão, fácil, fácil. Agora eu tenho que admitir também, hein? A Espanha joga o futebol mais bonito. É de encher os olhos, mas o Brasil é melhor. E hoje, como não poderia ser diferente, nós vamos falar também sobre as manifestações que aconteceram no Brasil, que estão acontecendo ainda. Inclusive, hoje nós conseguimos trazer um convidado especial, um jovem engajado em projetos sociais e totalmente envolvido com a situação do Brasil atualmente. Então, o programa hoje está bombando. Eu trago sempre ele para me ajudar na condução do programa. Ele que é espanhol, assumido, é ele, Rogério Garruti. Boa noite, Rogério, é com você, meu irmão. Boa noite, Leandro, boa noite, pessoal de casa. A Espanha é ruim, Leandro, ninguém sabe jogar ali, né? Nunca ninguém foi campeão de nada na Espanha. Mas eu quero ver pegar o Brasil. Pegou então, Nigéria aí, me ajuda aí, Rogério. Pegou quem? Pegou mais quem? Só metade do Barça e metade Pegou do Real. Vai ganhar do Tahiti, vai jogar com o Tahiti, Rogério. Vai jogar com o Tahiti. Eu quero ver a seleção brasileira. A hora que chegar na amarelinha mesmo, eles pipocam, Rogério. Eu quero ver o que você vai falar hoje. Nunca aconteceu, né? Vamos ver o que vai dar. Eu também acredito que a final seja Brasil pipocou, mudou? Não, já acredito mudou? Que a final seja Brasil e Espanha. Entendi. E o campeão? Quem é o campeão? O campeão, pelo coração eu sou Brasil, Leandro. Mas pelo futebol eu vou pela Espanha. Já pipocou, então? A Espanha joga demais os caras. Né? Eu quero ver pegar o Brasil, é ruim. O tal de Neymar vai arrebentar. Eu quero ver o Beza agora. O palmeirense Neymar vai arrebentar, hein? O Beza fala que o Neymar só joga contra time pequeno aqui do Brasil. Agora, Rogério, eu tô preocupado com o Beza. Bola. O Paulinho machucou o tornozelo. E o nosso querido Fábio Beza também se contundiu. Também, nosso jornalista se contundiu, o Beza. Eu não sei se é inveja do Paulinho, é muita paixão ou ele se machucou mesmo. Mas o Beza logo vai se recuperar, machucou o tornozelo. O jogador é assim mesmo. E eu trago ele também. Nós nos conhecemos há algum tempo já. O pai dele é um grande amigo nosso. Inclusive o pai dele esteve aqui já há poucos dias no nosso programa. Ele é estudante de Relações Internacionais. Ele tem 21 anos de idade apenas, é um jovem, mas já passou por 14 países. Olha a experiência. Morou um ano na Austrália, participou recentemente de várias manifestações na cidade de São Paulo e foi um dos organizadores da manifestação de Santo André, que aconteceu na última sexta-feira. É o cara, hein? Guilherme Ferreira Souza. Guilherme, boa noite. Prazer tê-lo aqui, hein? Boa noite, Leandro. Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal de casa. Prazer é meu estar aí para compartilhar esse conhecimento com a galera de casa. Valeu, Guilherme. Guilherme, é o seguinte, você estuda Relações Internacionais, é isso mesmo? Isso, exatamente. E há quanto tempo você estuda nessa área? Estou no primeiro semestre, acabei o primeiro semestre agora. Estudo na Faculdade Santa Marcelina, que também agradeço. Cidade de São Paulo? Isso, é na região de Perdizes. Eles me deram uma bolsa integral, então eu estudo lá gratuitamente. E você então está estudando há 6 meses, e qual é o tempo de curso, a duração São do curso? 4 anos. 4 anos, então você... E passou rápido esse semestre, não? Passou. Quando você estuda alguma coisa que realmente gosta, passa muito rápido o tempo. E eu imagino que passa mais rápido ainda envolvido com tudo isso que está acontecendo, né? Com certeza. Envolvido no melhor sentido possível, né, Guilherme? Com certeza, é um então, cenário quer histórico. dizer, uma vida dinâmica, né, acaba passando...
Guilherme, legal, daqui a pouquinho a gente vai explorar suas experiências, tá bom? Inclusive fora do Brasil. Eu quero falar com você também, André, onde que é aqui, André? Eu quero mostrar uma chuteira bonita, quero falar com você, telespectador, fiel. Quero já mandar um abraço, um beijão no coração de todos. E ó, chuteira aqui não é fraga não, aqui ó, tá igual o Guilherme, ó, vamos dar a volta no mundo, como diz um amigo meu, ó. É a Nike, vamos dar a volta no mundo. É o seguinte, gente, você vai ligar hoje no 2379, já está na tela, 4733, e no final do programa nós vamos tirar um papelzinho e se for o seu nome, você vai levar essa chuteira para casa, número 40, tá bom? Essa não dá para trocar, né, Rogério? Não Até dá. onde a gente saiba, não dá para trocar. Você vai levar para casa, número 40, mas é um tamanho padrão, hein? É um tamanho que vai servir para muita gente. E é uma gentileza, uma cortesia do Marçal, nosso amigo, lá da região do Ceci, da região do Parque Capuava, em Santo André, lá perto da Petroquímica, o Marçal, que é proprietário da Clínica de Fisioterapia Gnosco. Está dado o recado. Olha que chuteira bonita, viu? Eu acho que eu vou colocar meu nome no meio aí, para concorrer. Vulgo Bozó, Leandro. É o Vulgo Bozó, Rogério? Vulgo Bozó. É o Vulgo Bozó, é conhecido como Bozó mesmo. É isso aí, tá bom? Então você vai ligar e nós vamos anotar o seu nome e telefone, tá bom? Quem sabe você vai ser o ganhador. E eu quero também, André, que você dê um close. E o meu comentarista, André, ele é muito, como ele é muito contundente, ele está sempre pedindo água, porque é uma pessoa que participa bastante. Então eu passo aqui para as mãos do meu comentarista, Rogério Garruti, que era palmeirense no início do Jogada de Fé há 4 meses, e agora assumiu de vez, é corintiano e espanhol. Então ele já tem um copo d'água ali, André, mas eu vou deixar do lado dele, porque se ele ficar nervoso, der muita, se a boca secar... Rogério, então me aceite por gentileza. Você sabe que é de coração. É de coração. Você merece. Divida com o Guilherme aí. Né? Guilherme, por falar nisso, você tem algum time do coração? Sou São Paulino. É São Paulino. Ei, São Paulino, graças a Deus. Hein? E eu quero dizer para vocês, André, mais uma vez, André, por gentileza, esqueci de falar, por favor. Eu quero dizer o seguinte, você que ligar hoje, vai poder, se você for o premiado, você vai poder levar para casa uma chuteira. Você vai retirar aqui na Rede Eco TV uma chuteira Nike número 40. Mas você que não ganhar a chuteira hoje, nós vamos guardar o seu nome. A semana que vem nós vamos juntar com os participantes da semana que vem, os participantes de hoje com os participantes da semana que vem. E na semana que vem, com o Brasil já campeão em cima da Espanha, nós vamos te brindar com esta camisa do Brasil. Então hoje os participantes estarão, o ganhador vai levar para casa a chuteira. E os participantes de hoje, juntamente com os participantes da semana que vem, na semana que vem, nós vamos brindar com a camisa do Brasil, tá bom? Está dado o recado, é muito recado para eu não esquecer. Guilherme, você participou das manifestações na cidade de São Paulo, é isso mesmo? Isso, exatamente. Eu quero perguntar o seguinte, já nessa introdução. O que é o movimento Passe Livre, o MPL, que a gente tem ouvido muito falar, mas penso que muita gente tem dúvida ainda. Vamos Sim. lá. O MPL, basicamente, é um movimento que começou por volta de 2002, se eu não me engano, e eles têm como base da ideia deles um país sem catraca. Eles dizem um país sem catraca, que seria o passe livre. O que seria o passe livre? Eles dizem que, como a educação, a saúde são públicas, o transporte também tem que ser público, ou seja, sem tarifa. Então, para a pessoa, por exemplo, poder ir trabalhar, poder ir para um lugar ter lazer, eles precisam de ônibus, o transporte público. E às vezes essa pessoa não tem os 3,20, por exemplo, para chegar no local. Então seria um impedimento dessa pessoa chegar ao local desejado. Então eles têm uma ideia totalmente boa, é uma ideia que, vamos dizer assim, que tem coerência de colocar o movimento Passe Livre com que seria gratuitamente o transporte público. Eu achei interessante essa comparação com a saúde pública. Sim. E também a questão do ensino público. Né? Porque eles dizem, se uma pessoa não trabalha e precisa ir ao hospital e não tem como pagar os 3,20 para pegar o ônibus e chegar até o hospital, isso não é um transporte público. E eles dizem que se fizer uma reforma tributária,
uma reforma geral no Brasil? Isso é possível. Eles acreditam. Sim. Inclusive, me parece que é a próxima pauta, né, do MPL, ou seja, a luta agora, já que houve uma redução, né, na verdade um recuo desse aumento das tarifas, Guilherme, me parece que agora é a bola da vez, né, para o MPL, é batalhar por um Brasil sem catraca. Inclusive, eles se reuniram ontem com a Dilma, né? Sim, alguns sim, representantes ontem. Eles falaram com a Dilma ontem e colocaram a pauta, o que eles querem realmente com esses movimentos. O MPL tem uma ideia muito boa quanto a isso, mas sempre foi a ideia do passe livre. O que aconteceu foi reivindicar os 20 centavos e isso mostrou para a população que é possível batalhar por algumas coisas plausíveis e chegar a um resultado positivo. Guilherme, eu penso que o movimento passe livre alcançou o seu objetivo, pelo menos num primeiro momento, Sim. né? Mas eu lendo, por exemplo, hoje na Folha de São Paulo, a gente tem acompanhado, né, sobre o que está acontecendo no Brasil, e alguns estudiosos vão dizer o seguinte, que os jovens estão do MPL estão meio que assustados, porque eles não esperavam que outras pessoas tomariam esse bonde, né, para protestar contra outras coisas, enfim. Será que o povo se assustou, meu irmão? Será que o pessoal do MPL se assustou mesmo? Com o tamanho que tomou essa... Isso é difícil de falar, mas no começo, indignação. Na quinta-feira, eu estava na rua lá, que a polícia veio totalmente agressiva contra a gente. Na quinta-feira, isso na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Na última quinta. Isso, na quinta retrasada, né? Quinta retrasada. Isso. Você estava lá Estava também. lá e a polícia veio agredindo mesmo a população. Estávamos pacificamente, gritando sem violência e fazendo a passeata tranquilamente. E a polícia veio, fez um cordão e começou a atirar bomba de gás lacrimogêneo, bala de borracha. E nisso, eles fecharam, vamos dizer assim, o cerco e não deixaram a população ir para lugar nenhum. Você corria para um lado, tinha policial atirando, corria para o outro, tinha bomba de gás lacrimogêneo. A partir daí, eles colocaram uma ideia que não era só pelos 20 centavos, mas também por direitos. Que direito seria esse no começo? O direito de manifestar. Só que daí, como a população brasileira está engasgada com muita coisa, corrupção, mensalão, diversas outras coisas que a gente não pode... A própria condição da saúde, da educação. A gente poderia ficar até aqui, Sim. Até amanhã aqui falando. Elencando, né, as nossas necessidades. Isso. Com a repressão da polícia, as pessoas na segunda-feira foram para as ruas manifestar o que estava, sabe, tendo aquele sentimento daquela corrupção toda. Queria colocar aquilo para fora. E nesse sentimento, acabou se perdendo um pouco o foco. Quando o governador revogou a tarifa, aí as pessoas continuaram na rua com outros propósitos, vamos dizer, com outras bandeiras. Guilherme, o papo está bem dinâmico. Então nós já falamos aqui, você falou um pouco de como foram os protestos, né? Em São Paulo, é uma das questões que nós levantamos juntos, inclusive em off. Mas eu quero perguntar o seguinte, como o programa é dinâmico, quero perguntar o seguinte, em relação ao vandalismo, porque eu tenho ouvido algumas pessoas colocarem a culpa na polícia, né, na reação da polícia, alguns falando que a polícia do Brasil está despreparada, etc. Mas, Guilherme, e a violência? O que você, como jovem, participou ativamente das manifestações, o que você tem a dizer em relação ao vandalismo, o cara entrar na loja de uma outra pessoa e saquear, levar? Isso não é roubo, cara? Isso é uma coisa muito difícil de falar, porque dentro desses movimentos existem pessoas que a gente chama de P2. O que são os P2? P2 são as pessoas que o governo coloca dentro das manifestações para causar alguma coisa diferente para a mídia focar e deslegitimar o protesto. Como aconteceu aquele ato na prefeitura, que tinha um cara forte, de camiseta social, quebrando a prefeitura. Depois que eles levantaram, essa pessoa era filho de um dos donos do transporte de São Paulo, filho do dono das empresas, entendeu? E quanto à violência, é difícil... Então, desculpa interromper, Guilherme, então os manifestantes pacíficos, eu posso dizer que eles acreditam, Guilherme, que há uma manipulação por trás de tudo isso. É Sim. possível. Essa crença, ela está aí na sim, cabeça das sim, pessoas. As pessoas acreditam. Existe essa manipulação desde o começo dos protestos. Foi o que aconteceu na quinta-feira,
que a polícia reprimiu muito as pessoas e na segunda-feira as pessoas indignadas com a polícia saíram para as ruas. De repente a mídia mudou totalmente o que ela falava, que eram todos vândalos, e passou a falar que as pessoas estavam indo para as ruas só para manifestar, na paz, sem violência. Mas nós vamos para um break daqui a pouquinho, Guilherme, mas em 30 segundos, Guilherme. Você acha que tem gente que se aproveita, gente que não tem nada a ver com o governo? É possível que os bandidos peguem um bonde nisso também? Não dá para generalizar. Sempre tem pessoas de má fé que vão e aproveitam a manifestação para fazer os atos errados. Mas com certeza as manifestações são legítimas e esses vandalismos precisam ocorrer para colocar uma pressão no governo. Não digo, na minha opinião, propriedade particular, como bancas de jornais, essas coisas que algumas pessoas quebram, mas sim, acho que as pessoas têm que ir lá no Palácio, por exemplo, no Palácio dos Bandeirantes, bater na porta do governador e falar: a gente está aqui, a gente quer revogar, estamos aqui reivindicando os nossos direitos. Mas para você pensar depois do break, a gente vai falar um pouquinho da sua experiência fora do Brasil e tudo, mas fica uma pergunta aí para te cutucar e para você pensar no intervalo. Protesto com violência é válido? Aí daqui a pouco a gente volta, tá bom? Então o bicho tá pegando aqui no Jogada de Fé e daqui a pouco nós temos os gols do Brasil contra a Itália. E o Brasil vai ser campeão em cima da Espanha, hein? Com manifestação ou sem manifestação. Daqui a pouco a gente volta, o break, rapidinho, hein? Até agora. Vem com a gente fazer essa jogada de fé. Eu, Leandro, meu comentarista contundente, sempre ele, Rogério Garruti, e hoje nosso convidado especial, Guilherme Ferreira Souza, 21 anos, estudante de Relações Internacionais, e ele tem experiência internacional, hein? Guilherme, você passou por 14 países? Isso, exatamente, 14 países. Então você tem 21 anos. 21 anos. Quando você saiu a primeira vez do país, você saiu sozinho? Saí sozinho, com 19 anos. 19 anos. Fui morar na Austrália e fiquei lá por um ano. Quando você saiu a primeira vez, você foi direto para Austrália. Isso. E não dá pra gente falar da experiência nos países que Sim. em todos que você passou. Mas, Guilherme, é o seguinte, basicamente, depois nós vamos voltar naquela questão da violência, da Com pergunta. certeza. Não posso esquecer. Mas, basicamente, o que você viu na Austrália que, se você pudesse, você implantaria no Brasil agora, que você fala, é isso que o Brasil precisa? Bom, eu digo para todas as pessoas que a Austrália é um Brasil melhorado. Eu sou completamente apaixonado pela Austrália, pelo simples fato de a desigualdade social lá é muito pequena. Claro que existem os donos de grandes empresas que têm muito dinheiro, mas qualquer pessoa tem uma vida boa lá. Vamos supor, eu trabalhei de pedreiro lá por algum tempo, onde eu ganhava $150 por dia para trabalhar. Por dia? Por dia, são $150 por dia. Que você fizer um cálculo, mais ou menos, eu ganhava uns $4.000 por mês. Por mês. Sendo que o lazer é muito bom, o transporte público é muito bom, então você não gasta muito dinheiro com isso. Para morar, a moradia é um pouco cara, a qualidade de vida é altíssima, então a moradia é um pouco cara. Mas é um país maravilhoso. Mas se você pudesse trazer o que você viu lá para o Brasil agora, o que você traria? O jeito do povo, de ser a recepção, a educação, o que você traria agora para o Brasil, da Austrália? O que eles têm que nós não temos? Pouca corrupção. Eu acho que se o Brasil fosse um país que tivesse menos corrupção, nós seríamos melhores que a Austrália. E se o Brasil fosse um país bem organizado socialmente, com uma educação boa, seríamos uma das maiores potências do mundo. E lá nós temos pouca corrupção. Pouca corrupção, pouca bem corrupção. Diferente daqui. Bem diferente daqui, Está infelizmente. Certo. Guilherme, é o seguinte, você falou alguma coisa antes do break sobre essa pressão que deve ser feita sobre o governo, e eu concordo, mas essa pressão é com violência? Eu acho que depende do sentido da palavra que você vê violência. Para mim, violência é o que eles fazem com a população
sempre. Violência é o que eles fazem nas periferias, que morrem muitas pessoas. Violência é gente morrer nas filas de hospitais. Violência é sua mãe não ter um médico. Violência é seu filho passar fome. Você acredita que há violência sem que haja derramamento de sangue, então? Sim. Há vários tipos de violência, na sua opinião? Com certeza. Eu acho que quando as pessoas vão nos lugares públicos e fazem uma pressão, você não pode colocar como violência, pelo menos na minha opinião. Pressão em que sentido? Uma pressão de tentar entrar nos lugares públicos, porque a gente tem que atingir algum lugar público para colocar uma pressão neles e falar, ó, a gente está aqui, a gente está reivindicando alguma coisa. Porque se você colocar milhares de pessoas apenas andando, sem falar nada e sem atingir algum lugar público, eles vão falar, tudo bem, pode ficar aí até o momento que vocês quiserem, mas isso não está me atingindo. Mas nessa tentativa de entrar, aquele que é responsável por guardar o patrimônio público, aquele que está trabalhando, um guarda, um policial, enfim, ele, nessa tentativa de entrar, vai ter uma hora que eu vou chocar com ele, né? Ele vai estar ali parado tentando guardar e eu andando, vai ter uma hora que eu vou ter que topar com ele. E aí, na hora desse choque, na hora que eu olho nos olhos daquele que está guardando um órgão público, e aí, o que fazer? Eu agrido, eu empurro, ou eu peço licença, ou eu tento dialogar? Eu acho que o choque é inevitável. Da mesma forma que a polícia agride a população, se você entrar com a população inteira em um lugar, a polícia vai parar e vai simplesmente deixar a população entrar, como aconteceu no Palácio dos Bandeirantes. Tinha alguns policiais, se todos fossem para dentro, a polícia ia simplesmente parar e deixar entrar. Porque como a população, os policiais também são explorados. Então, eles podem estar lá cumprindo ordens, mas eu tenho certeza que eles estão a nosso favor. Porque eles são explorados todos os dias, trabalham 12 horas, não tem hora extra, dobram turnos. Então, eles são explorados. Os policiais arriscam suas vidas e ganham pouco. Ganham pouco. Mas aí eu pergunto, Guilherme, se há esse apoio por parte dos policiais, que também são cidadãos, como nós somos cidadãos, e o ideal não seria o diálogo, a insistência mesmo pelo diálogo, ou seja, uma manifestação de fato pacífica? Muitas pessoas tentam dialogar com os governantes e não é a polícia que vai para cima da população. As ordens vêm de cima. Eles soltam as coleiras dos policiais, desculpa a palavra, e dizem, acabem com isso agora. Então os policiais vão lá cumprir as ordens que foram treinados para isso. As pessoas dizem que eles não são bem treinados. Eu acho que eles são muito bem treinados. Porque quando eles querem acabar com uma manifestação, eles acabam em 5 minutos. Com muita agressão, com muita violência, mas acabam. Acabam com 5 minutos. Rogério, você me falou de uma pergunta, Rogério? Eu estava conversando até com o Guilherme aqui, em off. E a polícia, Guilherme, e a autoridade, os governantes dizem que a manifestação, até aqui em Santo André, vamos trazer para cá, mas em São Paulo também, estava sem um foco. Você já falou isso no começo. Ela falou que não via liderança, você é um dos organizadores, falou que faltava liderança e faltava um foco. Era uma bandeira disso aqui, outra ali. Então não sabia o que o povo queria. O que realmente as pessoas queriam com essa manifestação? Pelo que eu percebi nas manifestações, alguns cartazes diziam, é tanta coisa errada que não cabe em um cartaz. Então depois que revogou os 20 centavos, eram muitas coisas. Como não tem uma liderança ou uma bandeira, vamos seguir aquilo, são manifestações de várias pessoas que estão indignadas com alguma coisa. Mas a manifestação é completamente válida. Como você vai falar para uma população, mostra o que vocês querem, me mostrem o foco, o que vocês querem. A gente paga os parlamentares para estarem lá exatamente para isso, para saber o que a população precisa e fazer isso para a gente. Agora eles chegam na população e falam o que vocês querem. A gente quer melhoria. Então não tem como você centralizar uma coisa se não existe uma bandeira. Então as pessoas estão reivindicando... Extravasaram. Isso. Mas é um sentimento muito bom que as pessoas estão reunidas e tentando se politizar. O brasileiro, acho que um dos problemas da educação é que o brasileiro não conhece a história do Brasil. Então não sabe a ditadura militar, o que foi, o que é um golpe de Estado, quem são as pessoas que estão no poder, que torturaram muita gente para estar lá em cima. Então é isso que a educação coloca nas pessoas. Como na Argentina, quem participou da ditadura militar
depois que teve a Comissão da Verdade, que é uma coisa que está acontecendo no Brasil não muito bem, depois que teve a Comissão da Verdade, os torturadores não conseguiam comprar pão na padaria. Porque eles chegavam que era um pão, e quem trabalhava falava, a gente não vende pão para ditador. E todos foram presos. Eu acho que o Brasil tem que buscar a sua história lá atrás, os brasileiros se politizar, estudar muito sobre isso, porque a gente tem que ir para as ruas com argumentos, sabendo o que a gente está pedindo. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Informação é libertadora, né? Com certeza. A informação. Rogério, a gente tem uma matéria no ponto, mas pode falar? Só para confirmar o que o Guilherme falou, eu vi uma entrevista do âncora da Band lá, o Ricardo Boechat, até o Beza publicou isso também. Ele falou 18 minutos ali, falou muita coisa que você falou. Ele falou como que um povo tão indignado com o que acontece vai chegar e falar a gente quer isso. Meu, o povo sofre com saúde, o povo sofre com difícil falar o que eu quero quando as minhas necessidades são inúmeras. Tá jogando a responsabilidade ainda no povo. O que vocês querem? Vocês não sabem o que vocês querem. Então isso fica pior ainda para eles, eu acho. Talvez, Rogério e Guilherme, na minha opinião, talvez essa falta de foco que algumas pessoas ressaltaram, isso mostra que nós temos um foco, é muita necessidade. Talvez o nosso foco seja, muita coisa, né? Nós temos os gols? Nós temos os gols não. Uma matéria sobre manifestações. É que o programa é recheado. É isso aí, Elton. O Beza tinha me falado, por um momento me fugiu. Nós temos aí algumas imagens sobre uma manifestação. Elton, me corrija se estiver errado, em Santo André, né? E o pessoal da Eco TV foi para as ruas. O pessoal da rede Eco TV não brinca, não é brinquedo não. O pessoal foi para as ruas colher imagens da manifestação que ocorreu na última sexta-feira. Lembrando que o Guilherme, nosso convidado especial, foi um dos organizadores, não é isso, Guilherme? Exatamente. Então vamos lá? Vamos lá ver essas imagens? A gente quer valer o nosso amor. Imagens do Paço Municipal de Santo André. Sexta-feira, dia 21 de junho. Mas poderia ter sido em tantos outros lugares do Brasil. Brasil que foi tomado por uma onda de protestos em várias cidades. Reivindicações traduzidas em cartazes e nas mais diversas vozes, até daqueles que já vivenciaram manifestações de outros tempos. Isso é de uma geração castrada politicamente. Participei um pouco da abertura política, fui junto com o pessoal na manifestação contra o Collor e agora estou aqui lutando contra a corrupção, porque se os jovens não lutarem para que eles tenham um futuro melhor, ninguém vai lutar por eles. É os jovens que fazem as mudanças, é o jovem que vai mudar esse país e vai acabar com essa pouca vergonha, dessa corrupção que existe. Que hoje nós não temos, além da corrupção, muita violência, porque interessa aos poderosos. Então a gente fica preocupado com a violência e esquece toda a maracutaia que eles fazem lá no Congresso, que fazem no Senado, que fazem na Prefeitura. Então quem pode mudar e que deve mudar por um futuro melhor é o jovem. Eu estou aqui falando arrepiado porque é o jovem, é o futuro. O jovem é que tem de lutar por um país melhor, porque nós não tivemos essa capacidade. Então nós temos que apoiar muito esse movimento. Já os jovens, mais do que nunca, têm na ponta da língua o desabafo de quem clama por mudanças. A gente está lutando por um futuro melhor, para melhorias na nossa cidade, no nosso país, porque a corrupção é grande, a gente não quer isso para os nossos filhos, a gente não quer isso para os nossos pais até. Se a gente fala, o governo não ouve, então a gente tem que mostrar para ele do que a gente é capaz de fazer. A gente gosta de samba, a gente gosta de carnaval, mas a gente precisa viver e em um país corrupto como esse não dá. Em um país em que a gente trabalha para pagar só impostos, não dá. Então acho que a gente tem que lutar para ser melhor isso, para os salários deles, eles sobreviverem com o que a gente sobrevive, para ver se eles conseguem ficar nesse mesmo patamar com a gente, para ver se isso é bom mesmo. Se eles têm o direito de receber 20 mil reais por mês, por que a gente não pode também? Então a gente está lutando por isso. Já que a gente não vai conseguir isso tão cedo, que eles reduzam o salário deles para o que a gente recebe, 700 reais. É bom para eles, só para eles verem como é. São muitas coisas que tem que melhorar mesmo, então
Acho que cada lugar também do Brasil tem as suas dificuldades. São Paulo pode ter uma dificuldade, lá no Nordeste pode ser outra. Por isso que eu acho que são vários pontos que as pessoas estão reivindicando. Na minha opinião, aqui eu vim com a corrupção, que eu acho que é o principal no Brasil, né? Igual ela falou dos salários políticos, é muito alto. Em outros países de até nível superior que o Brasil é mais baixo, os políticos recebem menos. E é tudo lavagem de dinheiro, eu acho, na minha opinião, né? Eles fazem campanhas, fazem muitas coisas só para fazer lavagem de dinheiro. Então a corrupção, na minha opinião, é o principal que o Brasil precisa mudar. Andaram maquiando um pouco, primeiramente, em relação somente à redução dos preços da passagem. Eu acho que a intenção do povo não é só essa, né? Nós temos outros problemas sociais que têm que ser resolvidos. O dinheiro que foi gasto na construção de vários estados e localidades que dificilmente vão ser realizados outros eventos. Na verdade, enquanto isso, a população necessitando de hospitais, escolas, enfim, os políticos precisam acordar um pouquinho mais e ajudar o povo um pouco mais na área da saúde. Esporte é importante sim, porque tira também a criançada da rua. Mas então vamos investir aonde há necessidade de uma forma justa e que possa ter acesso a quem necessita. Essa força aí ela é muito legal mesmo. O pessoal realmente resolveu sair da internet, de fato, para ir para as ruas. Só que o que acontece? A mídia ela ainda está conseguindo manipular muito o pessoal. Mas o que é legal? O pessoal aproveitar agora esse boom dos movimentos para estudar bastante, para estudar muito, se politizar, conhecer a vanguarda do movimento para você não repetir os erros do passado. Isso seria um ponto muito positivo. E quando os professores, no caso a sua professora, vierem falar sobre política e movimento social no país, aproveitem a aula, não façam como fazem sempre, né? Não querem estudar e depois vêm pra cá um pouco desinformado. Se depender deles, o Brasil nunca mais será o mesmo. Eles querem um país melhor. É isso aí, voltamos com Jogada de Fé. Quero parabenizar toda a equipe da Rede Eco TV por essa matéria na sexta-feira última, manifestação em Santo André. E na voz do nosso querido jornalista São Paulino, Fábio Beza. Rogério, é o Beza ali, Rogério, é o Beza ali contundido. Meu Deus do céu. Guilherme, você esteve ativamente nesta manifestação de Santo André. Tivemos atos de violência, não? Durante a manifestação, a gente tinha uma rota traçada e que se iniciava no Paço Municipal, passava por algumas ruas principais e terminava no Américo Brasiliense, que é ali perto da Avenida do Estado. Então acabamos o ato no Américo Brasiliense e algumas pessoas se dirigiram para a Avenida do Estado e interromperam a via por alguns minutos. Acho que passou 20 minutos e a polícia foi para cima. Tinha a ordem do secretário de não atirar bala de borracha. E eles jogaram muita bomba, deram muito tiro na população. Até um amigo meu que tem 15 anos tomou um tiro de bala de borracha na cabeça. Foi no policial e falou: senhor policial, eu preciso de um médico, eu tomei um tiro. Diga-se de passagem, Guilherme, a bala de borracha ela pode matar sim. Ela pode ser menos letal. Mas não significa que é só para machucar, não. Ela pode matar dependendo onde ela atingir. Eu vi algumas coisas que quando o policial realmente quer machucar, a bala de borracha, ela é coberta por borracha, mas tem uma bola de ferro dentro. E quando eles querem machucar, eles fazem um corte na bala de borracha. Então quando tem impacto, a bola de ferro sai e é bastante letal. E nós temos informação que no mundo, Beza, pessoas já morreram atingidas pela bala de borracha. Guilherme, é o seguinte... Aquele senhor que você falou que ele é presidente do sindicato... Sindicato dos aposentados. Que apareceu nas nossas imagens do presidente do sindicato dos aposentados. Isso. Um senhor que tem uma bagagem, tem uma experiência e com certeza falou coisas interessantes, contundentes para a gente pensar. E ele disse o que todo mundo está dizendo, e eu creio nisso, né? Que a força está no jovem, né? Então a juventude é que pode mudar o país, que tem essa força para mudar o país também, principalmente. Mas a minha pergunta semana passada eu perguntei para o nosso jornalista Beza, a juventude tem experiência suficiente para saber qual rumo que o Brasil pode tomar? Agora eu vou dar uma cutucada em você, tá? Só para provocar uma reflexão.
Alguém disse que no meio acadêmico, Guilherme, nós temos muita arrogância. Quem já fez faculdade sabe que tem gente que sai da faculdade convicto de que pode mudar o mundo e ele descobriu o segredo para tudo. Será que o jovem não pode se empolgar por causa da força? Será que essa arrogância não pode tomar conta de alguns jovens a ponto de saber que eles têm a resposta para o Brasil, eles descobriram o segredo? Será que o jovem tem experiência para protestar tanto além da força que ele tem? Isso é inegável. Eu acho que isso envolve muito a questão da educação, né? A educação que é uma coisa muito ruim no Brasil, infelizmente. Eu acho que o jovem tem a vontade de mudar o Brasil, principalmente os jovens de hoje em dia, que não aguentam mais ver essa diferença de classe social, essa diferença social que existe, um passando fome e o outro andando de Mercedes. Eu acho que isso está mobilizando muito os jovens. Com a experiência, é difícil dizer, mas se tiver um meio termo, alguém experiente e os jovens lutando por isso, colocando a força, eu acho que é um movimento legal de se encaixar. Então penso que essa humildade por parte dos jovens, eu penso que é importante nesse momento, né? Sempre ouvir os mais experientes. A semana passada nós citávamos um texto bíblico, Guilherme e Rogério, e eu penso que se faz necessário citá-lo novamente. Há um livro na Bíblia chamado Provérbios, são ditos, né? Ditos de sabedoria. E o escritor vai dizer o seguinte, que o jovem tem a força e o idoso tem as cãs, ou seja, tem os cabelos brancos, tem a experiência. Então se a gente conseguir fazer um link, né? Se a gente conseguir chocar a força do jovem com a experiência do mais velho, penso que a gente vai dar um rumo certo para o Brasil. Porque as pessoas falam, eu me preocupo com o futuro do Brasil. Eu não somente com o futuro, estou preocupado. Eu me preocupo com o presente também, né? Quer dizer que eu que vou fazer quarentinha por esse dia aí, já morri? Não como também, não pago ônibus, nada. Então acredito que a gente deve se preocupar com o futuro, mas já trabalhando no presente, né? O Elton pede agora um pequeno break, a gente volta rapidinho com Jogada de Fé, teremos os gols, Brasil e Itália, comentários sobre futebol, e eu quero perguntar para o Guilherme também, já quero adiantar a pergunta, se é justo na opinião dele, alguns só, porque são poucos jogadores, que ganham milhares de reais por mês, enquanto os professores ganham bem pouquinho. E o salário, ó, eu quero ver a opinião dele, daqui a pouco eu volto. Voltamos com Jogada de Fé, quero aproveitar o ensejo, rapidinho, alguns segundos, mandar um abração para um povo aqui, é por atacado. Mandar um abração para o Air, ele manda um abraço para o Rogério, também Tabata e para o Márcio, e também o Sidney de Santo André, Roseli de Santo André, Ivan Tenente, manda um abraço pro Rogério. O Rogério tá famoso, Guilherme, tá vendo? Só pra ele que chega abraço aqui, esse Rogério tá demais, viu? É tudo parente do Rogério, deve ser, né, Rogério? Deve ser tudo parente. É tudo parente. É o Ivan Tenente. Amado no ABC. Tá amado. O Eduardo Mansoni, do Mega Game. Eduardo Mansoni, Mega Game. É isso mesmo? O Beza, do Mega Game, é isso mesmo. Um abração pro Eduardo Mansoni, um beijo no coração. E... ele participou das imagens? O Eduardo Mansoni participou das imagens. O Beza dá um toque aqui. Obrigado, Beza. Um beijão no coração, Eduardo Mansoni. Ítalo Mota de Santo André. O Beza tá orando ali, o Beza tá rezando. Ajoelhou, tem que rezar, Beza. É o Francine correu. O Beza é brincadeira, André. O André rachou. Francisco, parabéns pelo programa. Desculpa, gente, que o Beza estava orando aqui pelo Brasil, aí correu chorando pra lá. O Beza tá contundido. E o Wellington Rocha de Santo André, o Senna de Mauá, Ademir Fernandes. Guilherme, quando você vai jogar no Palmeiras? Ademir Fernandes, lá do Jardim Rina, em Santo André, Guilherme. Quer responder? Quando você vai jogar no Palmeiras, Guilherme? Eu acho que quando tiver na Série A, dá pra dar você tá aí esperando proposta. Você viu que resposta? Meu Deus do céu. Aí o cutucou o Rogério. Pesado, hein, o Lucas Rodrigues Santo André, o Elias, meu parceiro de Mauá, um beijão no coração, Elias. Elias que é corintianista, toda a sua família, hein? José Ayrton e também o Dilson, parabéns pelo programa e um abraço para Guilherme, Rogério e Leandro, é o Dilson lá de Mauá. Um abraço parceiro, né, Guilherme? O Thiago, Lucas Silva e o Piai. Rogério tinha perguntado do Piai,
que é o nosso correspondente. O Piai, toda vez que ele liga, o Palmeiras toma um gol, Guilherme. Mas hoje não vai tomar não, porque não tá jogando, não, Rogério. Valeu, Piai. A camisa tá aqui, ó. Inclusive, essa camisa aqui do Brasil, ela é presente do Piai. O Piai ganhou essa camisa numa rifa e cedeu. Nós vamos, na semana que vem, brindar um telespectador com essa camisa. É pra semana que vem, tá bom? Mas quem ligar hoje já vai participar. Hoje é a chuteira. Guilherme, nós perguntávamos sobre um jogador de futebol, por exemplo, alguns só. A gente tem informação que são pouquíssimos, viu? Jogadores que ganham muito bem. Eu já tentei esse jogador de futebol, Guilherme, fui pro Nordeste. Conheci amigo lá que ganhava, Rogério, R$200 por mês, 150, trabalhava de segurança à tarde, treinava de manhã. Então tem muito jogador que não ganha nada, ganha só pra pagar a passagem mesmo. E olha lá, com o aumento da passagem fica difícil. Mas tem jogador que ganha muito. Você acha justo um jogador ganhar milhares de reais por mês, milhões por ano no Brasil, enquanto um professor ganha um salário bem diferente dos jogadores famosos? Rapidinho, você acha justo? Eu só tenho uma frase a dizer, que nas manifestações tem um grito que é: o Brasil, vamos acordar, um professor vale mais do que um Neymar. Eu acho que eu sou totalmente contra esse salário. Apesar da paixão do brasileiro com o futebol, eu acho que professores devem ganhar muito mais do que eles ganham hoje, porque eles são formadores de opiniões que podem mudar o futuro da nossa nação. Por falar nisso, na sua opinião, o Brasil está disputando aí, vai disputar a semifinal da Copa das Confederações, daqui a um ano, Copa do Mundo. A FIFA levantou a possibilidade de não acontecer, de não realizar a Copa no Brasil, mas eu acho difícil, está valendo alguma coisa, o prejuízo é maior se essa Copa não for realizada no Brasil do que do jeito que está, né? Porque são muitos patrocinadores envolvidos, inclusive empresas brasileiras que não investiriam em outro país se a Copa for para outro país, no caso. Mas eu diria o seguinte, falei, Rogério, viajei, lembrei. O torcedor brasileiro, torcedor, aquele que gosta de futebol brasileiro, ele é alienado em se tratando de futebol? Quer dizer, o futebol é o ópio do povo ainda, como muita gente disse, principalmente no passado, ou não? Você pensa que o brasileiro hoje está mais descolado? Eu acho que quebramos essa barreira agora, né? Eu acho que agora podemos separar futebol é uma paixão nossa, eu também adoro futebol. E política é nosso país. Acho que temos sim que torcer, ter uma rivalidade, brincar com nossos amigos, mas temos que nos preocupar com o nosso país e com o futuro do nosso país. Acho que a gente conseguiu quebrar um pouco essa barreira agora, essa alienação que a mídia coloca, que todos colocam, a gente conseguiu quebrar. Eu acho lindo sair de quarta-feira, jogo do Brasil, o pessoal está falando, olha, você viu a manifestação de ontem? Eu sou apaixonado por isso, eu vejo o brasileiro mudando agora. Eu quero até fazer um convite aos jovens. Vamos para as ruas manifestar, reivindicar, mas vamos com consciência, com argumentos. Vamos estudar, ver o que está acontecendo e sair para as ruas sabendo o que queremos. Eu acho que não é só lá levantar cartaz sem saber o nosso quadro político, porque isso está se tornando uma coisa perigosa. Isso é perigoso porque é muito... Onde isso vai parar, né? Isso, porque é muito fácil o governo, os poderosos, manipular a massa que não tem conhecimento. Então é uma coisa perigosa, vamos estudar para sair nas ruas. Tá legal, Guilherme. Eu quero a opinião do Rogério, quero ouvir sua opinião acerca disso. Se você concorda, eu quero saber se você concorda com o Guilherme, e se o Guilherme me permitir, eu vou discordar dele um pouquinho daqui a pouco, vou dar minha opinião também. O Guilherme disse que o Brasil agora, já mostrou a sua cara, ou seja, o torcedor, o brasileiro não é tão bobo assim, Rogério, como diziam pelo menos alguns meses atrás. Estavam dizendo que o Brasil, Copa do Mundo no Brasil, calou o povo, já era. Porque como foi a Copa das Confederações e o pessoal pensou que talvez essa manifestação, por causa da Copa das Confederações, não iam ligar. Mas é o que o Guilherme falou, na minha opinião, também. O povo não pensa mais isso. Não, futebol, conseguiram separar as coisas. Foram lá, muitos falaram que deram uma opinião para virarem as costas lá quando tocasse um hino no estádio. Não fizeram isso, eu acho, mas cantaram o hino, levaram os cartazes ali reivindicando também. Mas eu creio que essa separação quebrou nesse mês, nesse ano, foi quebrado isso, Leandro, para mim também.
O povo tá sabendo separar as coisas. Já cansou, como o Guilherme disse aqui, o povo cansou de ser bobo, né? De o futebol maquiar as coisas. Ah, não, o futebol brasileiro é o futebol eu acho que tá mudando, sim. Eu quero dizer o seguinte, que em se tratando, Guilherme e Rogério, isso é a minha opinião, né? Aqui a gente está para levantar reflexões, esse é o nosso objetivo, não é fechar nenhum assunto não, porque o assunto é amplo. Em se tratando de futebol, Guilherme e Rogério, penso que o povo não abriu tantos olhos assim. Penso eu que, André, o brasileiro, ele não tem mais a paixão pelo futebol, como ele tinha, em se tratando de seleção brasileira. Até porque a maioria dos jogadores que joga na seleção é jogador estrangeiro, então não há uma identificação. Você percebe que muita gente pede o Lucas, não só porque pensa que o Lucas é melhor do que o Hulk, pode ser, mas é porque muita gente não gosta do Hulk, porque não tem uma ligação com o Hulk. E eu penso, Rogério e Guilherme, que em se tratando de clube, eu conheço, a gente tem informação de torcedores que são extremamente alienados em se tratando de clube. Então eu penso que, quando vier o Campeonato Brasileiro, aí eu acho que acaba um pouco dessa manifestação. Então eu acho que o povo está abrindo os olhos no tocante à seleção brasileira. Mas nós temos amigos, por exemplo, que dão a vida por clubes de futebol. Verdade. Então acho que é legal a gente pensar nisso, Rogério, porque eu penso que o fanatismo pelo futebol em relação aos clubes, ele só aumenta no Brasil, Rogério. Ele não diminui, ele aumenta. Agora, em relação à seleção brasileira... Falaram que iam fazer um manifesto em frente ao Itaquerão, pegando o gancho do que o Leandro falou, e falaram que uma quantidade de corintiano ia ali para brigar com o povo que ia lá fazer essa reivindicação. Tem fundamento o que você está falando, mas vamos esperar para ver, né, quando voltar o brasileiro. Eu acho que o povo está acordando mesmo. Espero que sim, né? Alguém disse que o Brasil pode se tornar não uma nação, mas uma alienação, né? Então vamos torcer para que isso não aconteça, né, Guilherme? Existe, que né? de fato isso já existe, né? Já existe. Mas que é verdade, isso já existe. E que seja um rompimento, que esse momento seja histórico para que seja um rompimento. Vamos tentar fazer a nossa jogada de fé, está disposta a contribuir naquilo que for possível e justo para que mudemos o Brasil, para que juntos mudemos o Brasil. Nós temos os gols da Brasil e Itália, Elton. Vamos ver agora, Elton? Brasil e Itália, nós temos os gols com os comentários dele, Rogério Garruti, que é espanhol. No clássico da competição, depois da bola levantada na área, o goleiro da Itália bate roupa e Dante toca para as redes. Brasil 1-0. O time da Bota empata depois de uma arrancada e o chute de Chiellini, 1-1. Neymar faz um golaço depois de cobrança de falta magistral. Brasil agora tem 2, Itália 1. Fred, que estava devendo, desencanta, escapa de 2 zagueiros e finaliza Brasil 3-1. Depois de uma confusão na área, a Azurra anota mais 1. Para fechar, Fred anota mais 1. Final, Brasil 4, Itália 2. É isso aí, o Brasil, eu queria que o Bezo estivesse aqui agora. Tava comentando com o Leandro aqui que ele fala que o Neymar é fraco, Guilherme, que o Neymar só joga contra o 15 de Piripiri aqui, que só deita e rola nesse. Já ganhamos do México, do Japão e agora da Itália, meteu um golaço. Já viu aí, Lê, quantos minutos nós temos? Nós temos alguns minutinhos, Elton, nós temos alguns minutinhos. André já passou para mim aqui, Rogério. É isso aí. E Rogério volta com os comentários. Beleza, Elton? Pode ir lá, Rogério. Beleza. Obrigado, Elton. E o Brasil agora pega o Uruguai. O Lugano tá falando que vai pegar o Neymar, que o Neymar só se joga. Que pega nada, o Brasil passa fácil amanhã, né? Mas se amanhã, às 4 horas, se o Neymar jogar, tá voando, né? Parece que retomou aquele prazer de jogar bola. Pra mim, na minha opinião, é Brasil e Espanha mesmo, a final vai ser um jogaço, né? E você todos nós estamos torcendo pro Brasil, é claro, né? Sem alienação. Então, eu estou querendo ver o que o Filipão vai fazer para controlar aquela posse de bola da Espanha que não tá mais comigo, né? Eles têm uma posse de bola de mais de 70% do jogo. Vamos ver aí, né? Vamos depender da individualidade do Neymar, do Fred. Vai ser um jogaço. Vamos torcer para que seja essa final, né? Rogério, qual o seu palpite aí no placar? Brasil e Uruguai. 3-1 Brasil. Brasil. E você, Guilherme? Brasil e Uruguai?
Acho que 2-1 Brasil. 2-1 gols do Neymar. 2-1 Brasil. Para mim, 3-1 Brasil e Uruguai, 3-1 pro Brasil. Rogério, seu palpite é Espanha e Itália. Espanha e Itália? Você que é espanhol. 5-1 pra Espanha. Ei, Rogério, tô falando 5-1 pra Espanha. Você tá igual o Chico Lang. E o Guilherme, Espanha e Itália? 1-0 pra Espanha. Eu penso que 3-1 pra Espanha. E na final, o Brasil é campeão. Rogério, o tempo vai embora, o tempo voa. Rogério, os 30 segundos para suas considerações finais. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. Leandro, Deus abençoe também. Mais uma terça-feira aqui. É um prazer estar com você. Agradecer ao Guilherme por estar aqui também. Né? O Guilherme está se mostrando uma pessoa bem jovem, engajada, bem engajada, né? E é disso que nós precisamos, né? De pessoas que colocam a mão aí no arado, né, o Leandro? E vão para cima. E que Deus te abençoe, Guilherme. Que você possa ir para cima mesmo, que Deus possa preparar pessoas para te ajudar. Se você tem essa vontade, esse chamado, essa vocação aí, que Deus te abençoe nisso. E agradecer o pessoal de casa, um abraço e até terça que vem. Obrigado, Rogério. Me ajuda aqui, meu irmão, como sempre, dobrar esses papéis, que são muitas ligações. Muito obrigado você, telespectador. Daqui a pouco nós vamos te brindar com uma chuteira da Nike. Guilherme, o tempo vai embora, o tempo voa. E você tem 30 segundos, meu irmão, para suas considerações finais. Me parece que você trouxe um presente aí para Jogada de Fé, ou não? Sim, eu trouxe sim, Leandro. Isso aqui é um colete lá do nosso projeto social, que acontece lá no Capoava. É um projeto que é realizado pelo meu pai lá há 23 anos. E a gente está nessa luta aí para dar mais oportunidade para as crianças. E agradecer também o Hiroshi, que patrocinou lá 60 coletes para a criançada. A empresa do Hiroshi é essa? Transnori. Jogador. É o China é jogador, hein? O China é palmeirense, olha que bonito aí. Então um abração pro China lá. Guilherme, nós prometemos que dentro em breve nós vamos sortear, nós vamos brindar um telespectador com essa camisa, tá? Nos próximos programas, tá bom? Então a gente vai guardar. Muito obrigado e ela pode ser sua, meu amigo telespectador. Guilherme, é com você, meu irmão. 20 segundos agora para sua despedida. Obrigado, Leandro. Obrigado, Rogério. Obrigado por abrir esse espaço e deixar o jovem mostrar nossa força, nosso pensamento e nossa força sobre isso. Quero agradecer também minha família, que sempre me apoiou nessas causas. E é isso. Obrigado, Guilherme. Que seja a primeira vez de muitas e que o Brasil possa ser mudado através das nossas manifestações, através dos nossos protestos, mas nós defendemos ainda o diálogo, tá bom? O diálogo, ele se dá no campo das ideias. E eu quero mandar um abração para muitos amigos aqui. Quero aproveitar e mandar um abração para o Mauro do Ceci, um beijão no coração do Mauro, para o Sérgio de Santo André Pereira, o Vitor, sobrinho do Tubarão, parabéns para Rogério, Leandro, Guilherme, obrigado, Miguel Nobre, Cleison Vicente da Vila Guarani em Santo André, Rafael Fernandes, um abraço para Guilherme, Rogério e Leandro e o Gilmar Bonecão, parabéns para o Guilherme, tá bom? O Rogério já vai se preparar, jogar para cima, o Guilherme vai pegar um papel. Nesse minuto que me resta, eu quero dizer o seguinte, eu já disse esse verso bíblico aqui várias vezes, mas eu penso que vale a pena repetir. Jesus disse, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha que interessante, fome e sede. Fome e sede representam a nossa necessidade básica. A Bíblia, por exemplo, quando fala da comida, da fome, usa o pão para saciar a fome e a água para matar a nossa sede. Então, pão e água são coisas básicas. O pão representa toda a comida que a gente precisa. E a água representa todo o líquido que o nosso corpo precisa. E Jesus fala também que nós precisamos de vestimenta. Claro que na época de Jesus o transporte público era outro, etc. Né? Mas dentro desse nosso contexto, nós precisamos do básico, que é educação, é moradia digna, é transporte. Ninguém quer riqueza. A maioria do povo não quer ficar rico, o povo quer justiça. E Jesus disse que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Ou seja, bem-aventurado é você quando você tem desejo de se alimentar pela justiça, ou seja, só a justiça que pode te saciar. Quando você chegar nesse nível, se considere bem-aventurado. Então lutemos pela justiça. Diga-se de passagem, nós protestamos também contra a corrupção. Vamos parar de dar um jeitinho brasileiro, né? Porque a gente fala dos políticos, mas de vez em quando eu quero furar a fila, eu quero dar um chapeuzinho no banco ali. Não, mas R$50 não é nada. Qual a diferença de um político que desvia R$50 mil para o Leandro, se ele desviar,
R$500. Qual é a diferença? Então lutemos pela justiça, independentemente da área que nós trabalhamos e do meio que nós vivemos. Então, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, pois ele será farto, é o que disse Jesus. Por falar nisso, Rogério, seja justo, viu, Guilherme? Seja justo, tira um nome aí de uma pessoa, gente boa. Você pega, pode jogar pra cima. Todo mundo é gente boa. André, pode ir. É o sorteio da... É a chuteira. Isso. Pode ler, Guilherme. Quem ganhou, Guilherme, pode ler. Ítalo Mota. Ítalo Mota. Santo André. Tá aqui, beleza. Ítalo Mota. Nós vamos ligar para o Ítalo. Ele vai retirar essa chuteira bonita. Ítalo Mota. Quem ligou participa do ano. Isso. E quem ligou hoje participa na semana que vem. A gente liga, Elton, do meu telefone. A gente liga aqui. Ah, o telefone. Dá o número. Tá aqui. Não entendi. Não posso mostrar o número. Ah, não pode mostrar o número. Ah, tá legal. Desculpa, Elton. Valeu o toque. É o Ítalo Mota, tá aqui, dá pra ler, né, André? Ítalo Mota tá aqui, ó. Que beleza. Ítalo Mota, beleza, é ele mesmo. Nós vamos ligar pra ele e ele vai retirar aqui na Rede Eco TV essa chuteira bonita. Acabou, o Elton fez igual o Galvão, acabou. Deus te abençoe, Guilherme, Rogério, obrigado, os telespectadores, um beijo no coração. Valeu, Guilherme.